O sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. As coisas de Deus são espirituais. Elas se discernem espiritualmente, como diz a palavra. Não sou eu, com meu entendimento mental, que vou discernir a Bíblia. Na porção de hoje, fala da nossa vitória sobre nosso inimigo, que hoje se tornou um grande dragão vermelho. Isso indica que a nossa luta se intensificou, tornando-se uma peleja. Apocalipse, capítulo 12, versículos do 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Em Efésios, capítulo 6, Paulo fala da nossa luta contra Satanás e o inferno. Aqui em Apocalipse, essa luta torna-se uma peleja, porque o inimigo não é mais uma serpente. Ele se tornou um grande dragão. Por esse motivo, devemos considerar algumas coisas de vital importância. Não estranhemos o teor dessa peleja. Se ignorarmos isso, vamos viver uma vida derrotada e não vamos ter forças para prosseguir crendo, pois não vamos compreender a peleja, e retrocederemos na fé, achando que Deus não é um Deus todo-poderoso, e vamos fracassar. Tome ciência agora dessa peleja e tome outra postura de crente diante do inimigo. Somos tochas vivas nas mãos do nosso Deus. Se firme em suas convicções cristãs. Não vacile, não oscile. O Espírito de Deus não é de covardia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nenhuma covardia. Esse não é o espírito que Deus fez habitar em nós. Observe que o poder está na frente do amor. Justamente para enfrentarmos essa peleja, precisamos desse poder. Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O Espírito que recebemos é de poder, amor e moderação. Vamos considerar alguns itens que nos dão vitória sobre esse grande dragão. O sangue do Cordeiro. Pedro chega a chamar de o precioso sangue de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É este sangue que nos garante a vitória sobre o inimigo. Lembre-se do sangue nas vergas das portas, na noite da fuga do Egito. Êxodo capítulo 12, versículos 23 e 24. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. O sangue do Cordeiro livrou da morte aqueles que se refugiaram sob este sangue. Êxodo capítulo 12, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito.
Esse sangue de fato é muito precioso. Eles não fizeram nada, apenas se refugiaram debaixo do sangue. Isso os livrou da praga destruidora quando o Senhor feriu o Egito. O Egito simboliza o mundo, onde Deus tem ferido com pragas destruidoras. Essa praga é mortal. Nada vai nos livrar dessa praga mortal, só o sangue de Jesus. A praga destruidora é o juízo de Deus sobre o pecado, e só o sangue do Cordeiro que ele derramou na cruz do Calvário nos livra dessa praga mortal. Outra passagem que retrata bem esse fato é a passagem de Raabe, que foi poupada da morte por causa do sangue do Cordeiro. Ela era uma prostituta destinada a ser morta pelo seu pecado, mas Deus foi misericordioso com ela por causa do sangue do Cordeiro. Deus salvou ela e sua família porque ela creu no Senhor. Josué, capítulo 2, versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Foi o que Raabe falou. Ela foi salva porque creu no Senhor. E o sangue do Cordeiro foi o sinal do livramento da morte que viria sobre Jericó. Josué, capítulo 2, versículo 18. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai. Esse foi o livramento de Raabe. Ela estava guardada na proteção do sangue do Cordeiro. É nesse sangue que devemos nos refugiar na peleja contra o inimigo. Esse é o primeiro item de nossa vitória na luta contra o inimigo, o sangue do Cordeiro. Agora vamos ver outro item dessa vitória sobre esse grande dragão. A palavra do testemunho que deram. Outro item para vencermos o diabo hoje é a palavra do testemunho que damos. Como isso é de vital importância a nós, a palavra aqui vira um testemunho. Não só o que falo, mas o que sou. As pessoas vão conhecer o Senhor, não porque falo, mas pelo que sou. Meu testemunho vale mais que minhas palavras. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa é a maior arma de Satanás, ameaçar as pessoas de morte. Elias é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Mas, diante da ameaça de morte, ele fugiu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 2 e 3. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Essa é a principal arma de Satanás, ameaçar as pessoas de morte. Mas aqui, em Apocalipse, nós não podemos ter esse medo, devemos seguir o exemplo de Abraão. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Temos de crer em Deus. Ele é todo-poderoso, até para nos trazer dentre os mortos, se alguém nos matar. Não vamos ter medo das ameaças de Satanás, ainda que seja de morte. Nosso Deus é todo-poderoso para nos fazer enfrentar a vida, mesmo diante da morte.